Eu vou começar primeiro, claro, por dar as boas-vindas a todos, né? Alle willkommen. E gostava de apresentar o Gerhard. Eu não sei se toda a gente o conhece, é uma grande parte dos participantes que o conhece. Um, este, este encontro online tem a ver com o seminário ou workshop que o Gerhard vai dar cá no Porto, nos dias 28 e 29 de maio deste ano, para o qual se poderão ainda inscrever e serão muito bem-vindos. Mas agora gostaria de falar um bocadinho do Gerhard. Ele é licenciado em Pedagogia, Psicologia e Sociologia. Tem formação em terapia corporal, é constelador familiar e faz aconselhamento empresarial. Tem o instituto, o Taunus Institute em Bad Homburg, que é perto de Frankfurt, onde também dá cursos de Stilles Familienstellen, que é então este método constelar em silêncio, ao qual chamamos constelação em silêncio, não é? Em que ele depois vai falar um bocadinho, daqui a um bocado apresentar qual é realmente essa diferença. Ele oferece também cursos online para quem estiver interessado, muitas vezes em inglês, com streaming, e por vezes também em português. Já houve situações em que houve cursos e que se houver inscrições, ele pode fazê-lo, portanto, com um grupo, muitas vezes na sala, ao fim de semana, e as pessoas online, onde puderem estar. O Gerhard trabalhou em conjunto com o Bert Hellinger durante quase 25 anos, portanto, foi muito próximo do Bert Hellinger, e trabalhou na Hellinger Schule, em Bad Reichenhall, também ministrou cursos a nível internacional, acompanhando sempre o Bert Hellinger. Esses cursos foram dados entre 2007 e 2020. Portanto, já faz constelações familiares há mais de 30 anos. É um formador internacional, vai a vários países como a Polónia, a Itália, a Suíça, Croácia, Inglaterra, Dinamarca, China, Brasil, vários cursos que já deu, e agora em Portugal também. Eu conheci o Gerhard num Hellinger Camp, num dos workshops que ofereciam ao final da tarde, e desde então eu fiquei rendida a essa sua simplicidade, à sua humildade e à sua clareza e à forma de trabalhar. Por isso, agora vou passar a palavra ao Gerhard, que vai nos apresentar o seu método de trabalho e falar um pouco mais dele, se quiser, e do que vai abordar no workshop em maio, no Porto. Gerhard, du hast jetzt das Wort. Ja, vielen Dank, Susanna. Bitte. Muito obrigada, Susana. Und ganz herzlich willkommen euch alle. E muito bem-vindos a todos. Ich freue mich, euch zu sehen. Fico muito feliz por vos ver. Einige von euch sehe ich ja nicht zum ersten Mal. Alguns de vocês não os vejo pela primeira vez. Meine Güte, ich wusste gar nicht, dass es so viel über mich zu sagen gibt. Ja? Oh, meu Deus, eu nem sabia que havia tanto para dizer sobre mim. Das Wichtigste ist vielleicht, mein großes Glück ist es gewesen, dass ich den Bert Hellinger so früh kennengelernt habe. A coisa mais importante para mim, ou a minha maior sorte, foi o facto de eu ter conhecido o Bert Hellinger tão cedo. Das war 1994. Foi em 1994. Und da war vor einem Jahr das erste Buch erschienen in Deutschland. Tinha sido publicado ano antes o primeiro livro de Bert Hellinger. Ja. Und das noch größere Glück war dann, dass er mich auch und einen Kollegen gefragt hat, ob wir einen Kurs für ihn organisieren.
E a outra grande sorte que eu tive foi o facto de ele me ter Ja. pedido a mim e a mais alguns colegas para organizar o primeiro curso com ele. Hier bei mir zu Hause in Frankfurt. Aqui, em minha casa em Frankfurt. Und das war dann gleich ein riesiger Kurs, 900 Teilnehmer und 1200 beim Vortragsabend. E foi logo um curso gigantesco. Wie viele Teilnehmer? 900 am Seminar Foram 900 participantes logo no seminário, no workshop, und 1200 beim Vortrag. e 1200 beim, Bei dem Vortragsabend. na parte das palestras, na noite das palestras. Ja, das ist hier mit euch ein bisschen überschaubarer. Assim conseguem ver melhor, ou visualizar melhor. Ja, und dann habe ich so in über 20 Jahre immer wieder Kurse für ihn organisiert. E a partir daí, durante mais de 20 anos, organizei sempre cursos para ele. Und hatte natürlich meine eigenen Kurse, meine eigenen Ausbildungen. E tinha naturalmente os meus próprios cursos, as minhas próprias formações. Ja, und einige von euch haben das ja miterlebt. In den letzten Jahren vor seinem Tod hat Bert Hellinger das Familienstellen nochmal sehr verändert. E muitos de vocês também já o evidenciaram que nos últimos anos, antes de o Bert Hellinger falecer, as constelações familiares, ou o trabalho com as constelações familiares, modificou-se bastante. Und die wichtigste Veränderung war, er hat sich immer mehr zurückgezogen. E a principal diferença foi que ele se retirou, ou assim, se recuou, ou retirou cada vez mais. Er hat immer weniger gesprochen und manchmal gar nicht während der Aufstellung. Ele foi falando cada vez menos e por vezes nem falava durante as constelações. Und das hat mich so tief beeindruckt, E isso tocou-me tanto dass ich gemerkt habe, so muss man arbeiten, das geht sehr viel tiefer als in den Jahren davor. que eu percebi que é assim que se tem que trabalhar, porque vai-se muito mais a fundo do que nos anos anteriores. Und deshalb habe ich meine Arbeit dann stilles Familienstellen genannt. E foi por isso que eu depois denominei o meu trabalho como constelação familiar em silêncio. Nach dem Vorbild von Bert Hellinger, der von wortlosen Aufstellungen A gesprochen hat. partir dessa imagem, desse exemplo de Bert Hellinger. Und wenn wir in die Stille gehen mit einer Aufstellung, E quando vamos para esse silêncio numa constelação, beginnt die Stille zu uns zu sprechen. esse silêncio começa a falar conosco. Die wesentlichen Hinweise kommen aus dieser Stille. As principais informações vêm desse silêncio. Die Stille hilft uns, vieles wahrzunehmen, O silêncio ajuda-nos a tomar ou a perceber ou a tomar consciência de muito, zum Beispiel kleine Bewegungen, die Augen, den Blick, die Körperhaltung. portanto, por exemplo, de pequenos movimentos, dos olhos, do contacto, do movimento dos olhos. Und die Stille hilft uns, uns immer wieder zurückzunehmen. E esse silêncio ajuda-nos sempre a recuarmos Und nicht selber die Richtung zu bestimmen, e não a determinarmos nós próprios a direção, sondern es den Stellvertretern ganz anzuvertrauen. ajuda-nos sim a confiarmos tudo isso aos representantes. Und der Bewegung, von der wir ja immer sprechen, der Bewegung des Geistes. E a entregarem-se a esse movimento que se denomina muitas vezes de um movimento do espírito. Und in die Bewegung werden wir dann selbst auch mitgenommen. E é nesse movimento que somos nós próprios também levados. Gemeinsam mit den Stellvertreterinnen. Juntamente com os representantes.
Was sind das für Bewegungen? Ja? E que tipo de movimentos são esses? In ihnen wirkt immer Liebe. Neles funciona sempre o amor. Eine der vielleicht wichtigsten Entdeckungen von Bert Hellinger war, Se calhar, uma das principais descobertas do Bert Hellinger foi, talvez, dass hinter den meisten Anliegen, Problemen, Schwierigkeiten que por trás de qualquer tema, problema ou complicação, dass hinter all dem Liebe wirkt. que por trás disso atua sempre o amor. Und diese Liebe, die da im Verborgenen uns erfasst hat oder unsere Klienten erfasst hat, E esse amor que tomou conta de nós de forma oculta ou que tomou conta dos nossos clientes, die nimmt uns mit in eine Bewegung hin zu einer Person. leva-nos com ela na direção de uma pessoa. Die Aufstellung führt uns oft hin zu einer bestimmten Person, zu einem bestimmten Schicksal, zu einem bestimmten Ereignis in einer Familie. Portanto, uma constelação leva-nos muitas vezes em direção a uma pessoa, a um destino, a um determinado acontecimento de uma família. Wenn wir zum Beispiel auf eine Situation schauen, wo es Schwierigkeiten gibt mit einem Kind, Por exemplo, se olharmos para uma situação em que há dificuldades com um filho ou uma criança, da gibt es so einen Satz von Bert Hellinger, há assim uma frase do Bert Hellinger, es geht nie ums Kind. que nunca tem a ver com o filho ou com a criança. Und das stimmt. E é verdade. Wir schauen gar nicht auf das Kind, wenn wir einem Kind helfen, Nunca olhamos para a criança quando a ajudamos, wir schauen auf die Erwachsenen, auf die Eltern, die Großeltern, die Familie. nós olhamos para os adultos, para o pai, para os avós, para a família. Und wenn man also über das Kind hinaus auf die Erwachsenen in der Familie schaut, E quando olhamos para além da criança, para os adultos na família, dann sehen wir oft, ein Kind hat irgendetwas auf sich genommen. então verificamos que uma criança tomou algo para si, Für seine Mutter, für seinen Vater, pelo seu pai, pela sua mãe, für einen der Großeltern. até por um dos avós. Und oft verhält sich ein Kind in einer bestimmten Weise, E muitas vezes um filho comporta-se de uma determinada maneira um die Eltern an jemanden zu erinnern. para fazer com que os pais se lembrem de alguém. Zum Beispiel an jemanden, der fehlt, der ausgeschlossen ist, der abgelehnt wird. Por exemplo, para se lembrarem de alguém que falta, que foi rejeitado, que desapareceu. Ja? Wir schließen mal kurz die Augen, ja? E vamos fechar por algum momento os olhos Ihr könnt mal auf eins eurer Kinder schauen e podem olhar para um dos vossos filhos oder ein Kind, mit dem du beruflich zu tun hast, um das du dir Sorgen machst. ou olhar para uma criança com quem tem a ligação a nível profissional e com quem tem preocupações, o qual tem preocupações. Und dann fragst du dich einfach mal, ja, an wen möchte dieses Kind erinnern? E então questionas-te interiormente a quem é que esta criança te quer fazer lembrar. An welchen Mann, an welche Frau? Que homem, que mulher quer trazer à lembrança. An welches Kind vielleicht auch? Ou a que outra criança que ele quer trazer à lembrança. Und du kannst dir vorstellen, das Kind hat jemanden tief in sein Herz geschlossen. E podes imaginar que o filho ou a criança
trouxe alguém e tomou-o no seu coração de forma muito profunda. Ja? Und diese Person spricht zu uns oder zur Familie durch das Kind. E essa pessoa fala conosco ou com a família através da criança ou do filho. Sie bringt sich durch dieses Kind in Erinnerung. Portanto, faz-se ou traz-se à lembrança através dessa criança. Mir kam dann ein Satz, ja? Surgiu-me alguma vez uma frase: Die Liebe unserer Kinder ist dort, o amor dos nossos filhos está num sítio wo wir noch hinfinden müssen mit unserer Liebe. está no sítio onde nós ainda temos que encontrar o caminho com o nosso amor. Das Herz unseres Kindes ist schon dort. O coração do nosso filho já lá está. Und unser Herz muss noch dorthin finden. E o nosso coração ainda tem que encontrar o caminho para lá. Das kann man sehr oft beobachten, wenn es um ein Kind geht. Pode-se observar com frequência quando se trata de uma criança ou de um filho. Ja? Und so werden wir vom eigenen Kind sozusagen in eine Bewegung der Liebe mitgenommen hin zu jemandem. E então somos levados por essa criança, pelo movimento do amor, em direção a outra pessoa. Vielleicht hast du ein Bild, um wen es da geht. Se calhar tens uma imagem de quem se trata. Okay, wir öffnen wieder die Augen. Ok, vamos abrir novamente os olhos. Und weil hinter allem Liebe wirkt, E como por trás de tudo é o amor que age ou que atua, geschieht nichts Falsches. nunca acontece nada de errado. Denn das, was passiert, passiert aus Liebe. Pois tudo o que acontece, acontece por amor. Jeder verhält sich so, wie er sich verhält, aus Liebe. Todos se comportam de uma forma como se comportam por amor. Und das fordert eine bestimmte Haltung, mit der wir auf die Stellvertreter und auf die Familienmitglieder schauen. Isso exige uma determinada postura, uma atitude de como olhamos para essa família ou para esses membros da família. Wir schauen immer mit Wohlwollen, Olhamos sempre com benevolência, immer mit Mitgefühl, sempre com compaixão ohne Urteil. e sem julgamento. Wir suchen nicht nach einem Schuldigen. Não procuramos por um culpado. Das ist so wichtig, ja. Isto é tão importante. Niemand hat was falsch gemacht. Ninguém fez nada de errado. Auch wir selbst haben nichts falsch gemacht. Ja? E nós mesmos também não fizemos nada de errado. Und dann sehen wir, da ist etwas passiert mit uns und mit anderen. E depois vemos que aconteceu algo conosco ou com outra pessoa Ohne Schuld. sem culpa. Ja. Wenn wir das anfangs zu einem Paar sagen, wenn wir mit einem Paar arbeiten. Quando nós dizemos isto a um casal, quando trabalhamos com um casal, Ich suche nicht nach einem Schuldigen. eu não procuro um culpado. Die Schwierigkeiten in einer Paarbeziehung haben nicht damit zu tun, dass jemand schuld ist. Portanto, os problemas num relacionamento não têm nada a ver com o facto de alguém ter culpa. Jeder verhält sich so, weil er liebt. Cada comporta-se de determinada maneira porque ama. Und oft kann er sich nicht anders verhalten. E muitas vezes não se consegue comportar de outra forma. Auch wenn er dem Partner Unrecht tut oder ihm wehtut. Ja. Mesmo que tenha sido injusto com o parceiro ou que o tenha magoado. Und das hat eine große Entlastung für ein Paar. E isso atua como um alívio para o casal. Und dann kann sich jeder zeigen, so wie er oder wie sie ist.
E depois cada um pode se mostrar como ele ou ela é. Die Stellvertreter, die können sich so zeigen, wie sie sind. Os representantes podem se mostrar tal como são. Wir bewerten das nicht. Wir Nós não, beurteilen sie nicht. nós não avaliamos isso, nós não julgamos isso. Wir stimmen jedem zu, wie er ist und wie sie ist. Portanto, concordamos com o facto de como ele e ela são. Und dieses Wohlwollen erfasst uns dann immer mehr und erfasst die Gruppe immer mehr. E essa benevolência toma conta de nós e de todo o grupo. Und das ist das, was uns dann in der Arbeit trägt. E é isso que nos leva nesse trabalho, que nos carrega neste trabalho. Hinter allem wirkt Liebe. Por trás de tudo está o amor. Manchmal ist das schwer, sich das vorzustellen. Ja. Por vezes é difícil uma pessoa imaginar isso. Gestern hatte ich eine Supervisionsgruppe und da war eine Frau. Ontem eu tive um grupo de supervisão e estava lá uma mulher. Die hat aufgestellt, weil sie gerade vor einer Woche die Diagnose Brustkrebs bekommen hatte. E ela constelou porque tinha tido o diagnóstico há uma semana de cancro do peito. Und mit dieser Diagnose kam sie zum Aufstellen. E veio com este diagnóstico à constelação. Dann haben wir den Krebs, das Geschwulst aufgestellt mit einer Person. Então, colocamos o cancro com uma pessoa, um representante, Und ihre rechte Brust. e o seu peito direito. Und die Aufstellung führte dahin, E a constelação levou ou conduziu para dass ihre Großmutter als junges Mädchen schwanger wurde. Que a sua avó tinha ficado grávida nova, como menina ainda, Und selbst alleine dieses Kind abgetrieben hat. e ela própria abortou essa criança. Foi ela que fez ela própria o aborto. Und dabei fast verblutet ist. E que quase morreu por sangrar. Und als wir ihre Großmutter aufgestellt haben, Quando nós colocamos a avó dela, konnte man sehen, sie fühlt sich sehr, sehr schuldig. pudemos ver que a avó se sentia muito, mas mesmo muito culpada. Und die Klientin, die da war, das war sozusagen die Lieblingsenkelin von dieser Großmutter. E a cliente que lá estava, que era, por assim dizer, a neta preferida dessa avó, und man konnte sehen, sie hat die Schuld ihrer Großmutter gespürt. então podemos ver que essa neta sentia esse sentimento de culpa da avó. Und fühlt sich schuldig anstelle ihrer Großmutter. E sente-se culpada em vez da sua avó. Und in ihrer Brust E no seu peito fühlt sie die Schuld sente a culpa und das Kind. e a criança. Wir haben jemanden dazugelegt für das abgetriebene Kind und das war sehr, sehr schmerzlich. E então colocamos alguém, deitamos para a criança que tinha sido abortada e foi muito, muito doloroso. Da hat die Klientin sehr geweint und sich immer wieder an die Brust gefasst. Então a cliente estava sempre a chorar e tocava sempre no peito. Also in diesem Krebs zeigt sich die Liebe zur Oma und dem abgetriebenen Kind. Portanto, neste cancro mostra-se o amor da cliente perante a avó e a criança abortada. Und ein großer Schmerz und Schuldgefühle. Uma grande dor e sentimento de culpa. Sodass der Krebs sowas wie Selbstbestrafung ist. Como se o cancro fosse um castigo a si própria. Also auch bei diesen schweren Krankheiten ist es wichtig, dass wir versuchen, die Liebe,
die im Verborgenen wirkt, ans Licht zu bringen. Portanto, também nestas situações graves é importante que vejamos e tragamos à luz esse amor muitas vezes oculto. Bert Hellinger hat eines seiner ersten Bücher genannt, In der Seele an die Liebe rühren. Dos primeiros livros que o Bert Hellinger denominou foi, kannst du es wiederholen? In der Seele an die Liebe rühren. Portanto, na alma tocar o amor. Und das passiert in einer Ausstellung. E é isso que acontece numa constelação. Und es kommt darauf an, dass wir bis zu diesem Punkt kommen, wo der Klient seine Liebe spürt. E vai depender se o cliente chega até esse ponto onde sente esse amor. Zu einem Ereignis, zu einem Schicksal. Em relação a acontecimento, a destino. Und dann ist er meistens tief berührt. Ja? E então, na maior parte dos casos, ele fica muito tocado. Und in dieser tiefen Berührung löst sich etwas in der Seele. E então, é nesse momento em que algo se solta da alma. Eine Ausstellung, die den Klienten nicht berührt, hat keine Wirkung. Uma constelação que não tenha tocado ou mexido com o cliente não tem qualquer efeito. Es braucht diese tiefe Berührung in uns, damit sich etwas löst. É necessário esse sentimento profundo, esse comover do cliente para que algo se solte em nós. In den letzten Monaten hatte ich oft Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ein Kind verloren hatten. Nos últimos tempos, tive muitas vezes participantes que perderam um filho. Hier in Deutschland in der Ausbildung, in Polen in der Ausbildung, in Italien. Tanto aqui na Alemanha, nas formações, na Polónia, em Itália. Und das waren zum Teil Ausbildungsteilnehmer, die selber schon mit Familienstellen arbeiten. E eram ou são participantes ou formandas que já elas próprias têm experiência e já trabalham com constelações. Und hatten das schon aufgestellt. E já tinham constelado isso. Das erste Kind in ihrer Ehe verloren hatten oder in ihrer Paarbeziehung. Que tinham perdido o seu primeiro filho num primeiro relacionamento. Und dann führte ihre Ausstellung nochmal zu diesem Kind, das sie verloren hatten. Então essa constelação levou-as novamente para esse filho que tinham perdido. Und wir konnten sehen, dass da noch ganz, ganz viele Gefühle zurückgehalten waren. E pudemos ver que ainda havia muitos sentimentos que tinham ficado retidos. Das war berührt worden in einer früheren Ausstellung, aber noch nicht tief genug. Já tinha sido tocado numa constelação anterior, mas ainda não suficientemente profundo, de forma suficientemente profunda. Solange wir noch Gefühle zurückhalten, werden wir immer wieder dorthin gezogen. Enquanto nós continuarmos a reter os sentimentos, somos sempre conduzidos novamente para aí. Bis der ganze Schmerz geflossen ist, die ganzen Tränen. Até que todo o sofrimento ou a dor se solte. Bis die ganze Trauer geschehen ist. Até que todo o luto seja completo. Dann gelingt der Abschied. E então resulta essa despedida. Und auch dann gelingt oft auch die Zustimmung zu dem Schicksal, wie es ist. E é aí também que surge então esse dizer sim, esse concordar com o destino tal como ele é. Auch dabei hilft die Stille. E é aí que também o silêncio ajuda. Wir müssen den Betroffenen helfen, lange genug in Berührung zu bleiben, bis etwas abgeflossen ist. Temos que deixar essa pessoa estar tanto tempo em contacto com esse sentimento até que tudo se solte. Ja. Ich habe jetzt einiges erzählt. Jetzt möchte ich euch einfach Gelegenheit geben für Fragen.
Então, eu já falei ou contei algumas coisas e agora gostaria de dar a oportunidade de colocarem perguntas. Zu bestimmten Situationen in eurem Leben, Schwierigkeiten, Pode ser sobre determinadas situações na vossa vida ou dificuldades, zur Paarbeziehung, zu Kindern, zu rela- Familienbeziehungen. relacionamento de casal, com os filhos, de família. Wer möchte etwas fragen? Quem gostaria de perguntar algo? Bitte die Hand heben, dann sehe ich das gut. Por favor, levantem a mão para eu poder ver. Elda? Elda, Nas constelações em silêncio, im stillen Familienstellen. é importante, o trabalho é feito no campo, Also die Arbeit wird auf dem Feld gemacht, mas a pessoa que está a ser consultada, o constelado, não é? aber die Person, die aufgestellt wird, Se não perceber nada de constelações, wenn die Person überhaupt nichts von Aufstellungen versteht, muitas das vezes não consegue ter essa tomada de consciência de perceber o que é que se está a passar no campo. oft kann sie nicht oder kann sie es nicht verstehen oder nicht bewusst sein, von was in diesem Feld passiert. Podendo muitas vezes até haver interpretações erradas do que na realidade se passou ali. Und manchmal gibt es auch falsche Interpretationen von was da geschehen ist. Ja. Apesar do trabalho, Die beste Interpretation ist A melhor interpretação é gar keine. nenhuma. Also mit den Deutungen, ja, Com essas interpretações, com essas opiniões, beeinflussen wir sehr die Aufstellung. influenciamos muito a constelação. Und da müssen wir uns sehr zurücknehmen. Das hat Bert Hellinger in den letzten Jahren gemacht. E é aí que nós temos que recuar, que nos retirar completamente. E foi isso que o Bert Hellinger disse nos últimos tempos. Es braucht dann einfach etwas mehr Zeit. É porque isso precisa simplesmente de mais tempo. Und ich bin oft überrascht, dass auch in meinen Kursen auch die Leute, die zum Teil zum ersten Mal da sind, sie verstehen das. E eu fico sempre surpreendido porque muitas pessoas que vêm aos meus cursos, logo no primeiro dia, são tocados por isso. Es muss aber auch deutlich werden in der Ausstellung. Mas também tem que ser muito claro na constelação. Und ich frage sie auch, erinnert dich das an was? Welche Person könnte das sein? E eu também pergunto, isso faz-te lembrar alguém? Que pessoa é que poderia ser? Quem é que poderia ser? Also solche Fragen zu Familienmitgliedern stelle ich schon. Portanto, essas perguntas em relação aos membros da família, eu coloco. Diese Frage stelle ich nicht am Anfang. Esta pergunta eu não coloco no início, sondern die stelle ich dann in der Aufstellung, wenn man sieht, da verhält sich jemand auf ganz bestimmte Weise. Essa pergunta eu coloco durante a constelação, quando eu vejo que alguém se está a comportar de uma determinada forma. Jemand zittert und hat Angst zum Beispiel. Por exemplo, alguém começa a tremer e tem medo. Dann frage ich den Klienten manchmal, wer hatte Angst um sein Leben? Então eu pergunto ao cliente muitas vezes, então, quem é que teve medo ou teve medo pela sua vida, ou temeu pela sua vida? Und manchmal weiß der das dann. E, na maior parte das vezes, ele depois até sabe. Meine Mutter im Krieg war in Lebensgefahr als Kind. A minha mãe, durante a guerra, esteve em perigo de vida em criança, por exemplo. Und dann stellt man zum Beispiel jemanden auf für die Mutter. E então coloca-se alguém para a mãe. Und dann schaue ich, sieht man bei ihr eine ähnliche Angst. E depois observa-se nela, muitas vezes, um medo semelhante.
Also ich lasse mich dann von den Gefühlen der Stellvertreter und dem, was sie zeigen, ihren Symptomen und ihren Bewegungen leiten. Eu deixo-me guiar por esses sintomas, pelos sentimentos da cliente, deixo-me guiar por eles. Ok. Und versuche diese Verbindung zu Familienmitgliedern herzustellen. E procuro fazer essa ligação com os membros da família. Oft sieht man ja zum Beispiel, dass jemand nach unten schaut auf den Boden. Muitas vezes vê-se que alguém está a olhar para baixo, para o chão, Und dann legt man einen Stellvertreter für einen Toten hin. e então deita-se um representante para uma pessoa morta. Und dann ist die Frage, ja, welcher Tote ist das? Da gibt es ja viele Möglichkeiten in einer Familie. E então a pergunta é, quem será essa pessoa morta? E há imensas possibilidades numa família. Und das sieht man oft auch erst nach einer gewissen Zeit, ja. Isso também só se consegue ver depois de um determinado tempo. Zum Beispiel, dass jemand von den anderen Stellvertretern hingeht, wie ein Kind zu seiner Mutter oder zu seinem Vater. Como, por exemplo, quando vemos os representantes a irem ter com essa pessoa morta, como um pai ou uma mãe vai ter com o filho. Ja. Also wir lesen das ab am Verhalten der Stellvertreter. Portanto, nós lemos isso a partir do comportamento dos representantes. Es braucht Geduld, es braucht Übung und Erfahrung. É necessário paciência, experiência Und es braucht Liebe und Mitfühlen. Dann e é versteht necessário amor e compaixão. Wo wir oft aufhören zu verstehen, ist in dem Moment, wo wir anfangen zu urteilen. Onde nós começamos a perceber é quando começamos a julgar. Die Liebe, das Mitfühlen hilft uns zu verstehen. Portanto, a compaixão é que nos ajuda a perceber. Okay? Thank you. You're welcome. Ja. Noch jemand, der was fragen möchte? Há mais alguma pergunta? Alguém mais gostaria de perguntar algo? Nein. Ich sage noch was zum Beruf. Eu vou dizer algo mais então em relação à profissão. Es gibt ja Menschen, die Schwierigkeiten haben, Geld zu verdienen, ja, oder Geld verlieren. Há pessoas que têm dificuldade em ganhar dinheiro ou que perdem dinheiro, Die sich selbstständig machen und dann viel Geld verlieren. que se tornam independentes, mas depois que perdem muito dinheiro. Und dann sieht man oft, E então vê-se muitas vezes es geht überhaupt nicht ums Geld. que aqui não se trata sequer do dinheiro. Wenn man das Geld aufstellt, Quando se coloca o dinheiro numa constelação, verhält sich das Geld manchmal wie ein Mensch, então o dinheiro vai se comportar muitas vezes como uma pessoa der zu irgendwas ganz Bestimmten schaut. Ja. que olha para uma coisa determinada. Und ein Zusammenhang, der mir schon oft begegnet ist, E uma dessas ligações que já vi várias vezes, wenn jemand Geld verliert, quando alguém perde o dinheiro, geht es um den Verlust in der Familie, tem a ver com uma perda na família, aber nicht den Verlust von Geld, mas não com a perda de dinheiro, sondern den Verlust von Leben. mas sim a perda da vida. Ein Beispiel, jemand hat viel Geld verloren und hat jetzt Schulden. Por exemplo, alguém perdeu muito dinheiro e agora tem dívidas. Und in der Aufstellung konnte man sehen, es gibt ein großes Trauma in der Familie. Então, na constelação, conseguiu ver-se que havia um grande trauma na família. Die Großmutter hat 3 oder 4 Kinder verloren.
a avó perdeu 3 ou 4 filhos. Und die ganze Familie wirklich traumatisiert durch diese vielen toten Kinder. E a família atua como que traumatizada pela perda de todas estas crianças. Und ich erinnere mich, in dieser Aufstellung hatten wir das Geld aufgestellt, das dieser Mann verloren hatte. E eu consigo lembrar-me bem que nessa constelação nós colocamos o dinheiro que esse homem tinha perdido Und er schaute voller Liebe auf die toten Kinder. e ele olhava com completo amor para as crianças mortas. Und da kam mir dieses Bild, ja, es geht nicht um den Verlust von Geld, sondern um den Verlust von Leben. E então foi aí que me surgiu esta imagem. Isto não tem a ver com a perda de dinheiro, mas sim com a perda de vida. Und das habe ich in der Folge dann öfter gesehen. E, em consequência disso, eu observei isso em vários outros casos. Ein anderer Zusammenhang mit Geld ist, wo es Schulden gibt, Uma outra ligação com o dinheiro é em situações onde há dívidas. gibt es oft die Liebe zu jemandem, der sich schuldig fühlt. Há muitas vezes o amor para com alguém que se sente culpado. Ja. Die Schulden erinnern an eine besondere Schuld in der Familie. Portanto, as dívidas lembram uma determinada culpa na família. Also zum Beispiel ein Großvater Por exemplo, um avô hat eine Geliebte gehabt, heimlich, teve uma amante secretamente, die wurde schwanger, ela ficou grávida, er hat sie aber im Stich gelassen mas deixou-a em risco. und er fühlt sich schuldig, dass er sich nicht um diese Frau und sein Kind gekümmert hat. E então sente-se culpado por não ter cuidado dessa mulher e do seu filho. Und in so einem Zusammenhang macht dann manchmal ein Kind oder ein Enkelkind Schulden. E então, em ligação com isso, muitas vezes um neto ou uma neta vai fazer dívidas. Und die Schulden des Nachkommens erinnern daran, dass in der Vergangenheit jemand einem anderen etwas schuldig geblieben ist. E são essas dívidas dos progenitores que vão mostrar que no passado houve esse sentimento de culpa. Ja. Da fühlt dann eins der Enkelkinder mit der Frau, die der Großvater allein gelassen hat, mit ihrem Kind. Então, um desses netos vai se sentir ligado a essa avó, a essa mulher que foi deixada com o seu próprio filho. Und man sieht, derjenige hat Schulden aus Liebe. Então vemos que essa pessoa tem dívidas por amor. Aus Liebe zu denen gegenüber, denen der Großvater etwas schuldig geblieben ist. Tem amor em relação a essa pessoa por quem o avô se sentiu culpado ou se sentiu em dívida também. Bert Hellinger hat sich viel mit Erfolg im Beruf und in Firmen beschäftigt. Bert Hellinger ocupou-se muito sobre a profissão e o sucesso nas empresas. Und hat da eine Grundlage des Erfolgs gesehen. Viu lá aspecto básico do sucesso. Der Erfolg hat das Gesicht unserer Mutter. O sucesso tem a cara da nossa mãe. Um Erfolg zu haben, müssen wir im Grunde wie eine Mutter sein. Para termos sucesso, na realidade temos que ser como uma mãe. Wir lassen uns zutiefst in den Dienst nehmen für unser Kind. Portanto, nós deixamos-nos ou entregamos-nos ao serviço por um filho. Für ein Kind. Für ein Kind, für unser Kind. Para o nosso filho. Wenn wir mit dieser Haltung in den Beruf gehen, e então, se formos com esta atitude ou postura para uma profissão, um emprego, geben wir alles. Então, damos tudo. Und wir machen es mit Liebe. E então, fazemos-lo com amor. Dann lieben wir unseren Beruf. Então, amamos a nossa Lieben wir profissão, unsere Klienten amamos os nossos clientes und lassen uns in den Dienst nehmen. e entregamos-nos ao serviço, deixamos ser entregues ao serviço. Und dienen anderen E servimos outros
wie unsere Mutter uns als Kind gedient hat. como a nossa mãe nos serviu em crianças. Auch hier ist die Liebe das Wesentliche. Também aqui o amor é o essencial. Und auch im Beruf und in Unternehmen sieht man, dort wo was schief geht, wirkt Liebe. E também na profissão ou na empresa, vê-se que o que corre mal ou tem a ver com o amor também. Bert Hellinger wollte kurz vor seinem Tod, so ein Jahr vor seinem Tod, noch ein Seminar anbieten. Bert Hellinger, pouco antes de ter morrido, ano antes aproximadamente, ainda queria oferecer seminário. Und der Titel war Unternehmer brauchen Liebe. E o título era As empresas precisam de amor. Ja. Das hat mich sehr berührt. Ja. Isso tocou-me bastante. Er ist dann krank geworden und konnte das Seminar nicht mehr machen. Ele depois ficou doente e já não pôde fazer esse seminário. Aber mir kam dann so der Gedanke, ja. Mas a mim surgiu-me então o pensamento, a ideia. Viele Herausforderungen im Beruf oder im Unternehmen. Que muitos dos desafios nas empresas ou na profissão können wir nur mit Liebe bewältigen. Só conseguimos ultrapassar com amor. Wenn wir zum Beispiel auf die Probleme des Klimawandels schauen. Ne? Por exemplo, se olharmos para o problema das alterações climáticas, ohne Liebe zur Umwelt, ohne Liebe zu den Tieren, sem amor pelo meio ambiente ou sem amor pelos animais, werden wir das nicht bewältigen können. Não vamos conseguir ultrapassá-lo. Also da geht es sehr um unsere Haltung und das Zugewandtsein. Tem muito a ver com a nossa atitude, a nossa postura e a nossa dedicação. Eine Definition von Erfolg von Bert Hellinger ist: Uma definição de sucesso de Bert Hellinger é: Erfolg ist nicht Geld. O sucesso não é dinheiro. Gewinn, Besitz. Não é lucro, posse. Erfolg ist alles, was dem Leben dient. O sucesso é tudo o que está ao serviço da vida. Alles, was dem Leben dient. Tudo o que está ao serviço da vida. Was ist dann der größtmögliche Erfolg, hat er gefragt. E então ele perguntou qual é então o maior sucesso possível. Ein Kind. Filho. Einen größeren Erfolg gibt es nicht. Sucesso maior não existe. Und in einem anderen Zusammenhang hat er gesagt, was ist das riskanteste Unternehmen? Was ist das? Das riskanteste Unternehmen, das wir kennen. Ok, numa outra ligação ele perguntou qual é a empresa mais arriscada que nós conhecemos. Das ist die Familie. É a família. Vor allen Dingen für die Unternehmerin, die Mutter. Em especial para a empresária, a mãe. Ja. Und diese Zusammenhänge, ne, estas verlieren wir manchmal ligações völlig aus den Augen. Ja, perdemos completamente de Beruf vista und Firma schauen. ao olharmos para a empresa ou para a firma. Und dann lösen wir uns auch von der Liebe zwischen Menschen, ne, die uns so trägt in unseren menschlichen Beziehungen. E então é aí que nós também soltamos, ou kannst du das wiederholen, den letzten Teil? Damit ich... Dann trennen wir uns von der Liebe, die zwischen den Menschen so wichtig ist. Ne? E então é aí que nós nos separamos desse amor que é tão importante entre as pessoas. Und das ist für mich das, was das Familienstellen unserem Leben so hinzufügen kann. E é isso que eu acho que as constelações podem acrescentar à nossa vida. Wir kommen wieder mit dem Wesentlichen in Berührung und mit der Liebe, die zwischen uns wirkt. Portanto, voltamos a entrar em contacto com o essencial e com o amor da vida. Dass wir in vielfältiger Weise mit Liebe, mit anderen verbunden sind. De modo em que, em variadas situações, nós entremos em contacto com outros com amor.
nicht nur innerhalb unserer Familie, não somente dentro da nossa família ou entre a nossa família, auch im Beruf, im Unternehmen, in der também na Öffentlichkeit. profissão, na empresa, Ja. Das ist das, was trägt. e é isso que nos leva. Marco, du hast eine Frage? Ja? Marco tem uma pergunta. Sim, não é uma pergunta minha, é uma pergunta da Patrícia, que ela está com um problema no microfone. Das ist Ja. nicht seine Frage, das ist eine Frage von Patricia, die hat irgend so ein Problem mit dem Mikrofon. Okay, bitte. Então a Patrícia pergunta: por que o sucesso tem a cara da mãe se é o pai quem leva para a vida? Warum hat der Erfolg das Gesicht der Mutter, wenn der Vater derjenige ist, der uns zum Leben bringt oder schubst? Kein Mensch hat für uns so viel getan wie unsere Mutter. Não há nenhuma pessoa que tenha feito tanto por nós como a nossa mãe. Ja. Und diese Kraft, ne, dass wir wie eine Mutter bereit sind, alles zu tun, ne, ist E essa força wesentliche Grundlage. em que nós estamos prontos para fazer qualquer coisa com a mãe é a base Ja. essencial. Vom Vater kommt auch Kraft. Ne? Er hat auch für uns gesorgt. Do pai também vem a força, ele também cuidou de nós. Aber das, was von der Mutter gekommen ist, wir waren ja Teil ihres Körpers. Ne? Mas aquilo que veio da mãe, nós fomos parte do corpo dela, Sie hat in so einer tiefen Weise uns, ihrem Kind, gedient. Ja? ela serviu o seu filho de uma forma tão especial. Ja? Wenn wir uns mit dieser Kraft der Mutter verbinden, Se nos ligarmos a essa força da mãe, dann arbeiten wir mit Hingabe. então trabalhamos com entrega. Ja? Dann dienen wir in einer ganz tiefen Weise. Então estamos ao serviço também numa forma muito profunda. So wie wir es selbst als Mutter und Vater tun für unsere Kinder. Tal como nós, como mãe ou pai, fazemos pelos nossos filhos. Also diese Haltung geht auf uns über. Portanto, é essa atitude que vem ter connosco. Die kommt von beiden Eltern, aber am meisten von der Mutter. Portanto, vem de ambos os pais, mas na maior parte da mãe. Und dann sieht man auch, wir sehen in unserem Beruf, den sehen wir wie eine Mutter. Dann sehen wir den Beruf. Unser Beruf, den schauen wir an wie unsere Mutter. E a nossa profissão, então nós olhamos para ela como para a nossa mãe. Denn der Beruf ernährt uns, er sichert uns ab. Ja, Portanto, é a profissão que nos alimenta, que trata de nós. Früher hat uns die Mutter ernährt und versorgt, heute versorgt mich mein Beruf. Antigamente era a mãe que me alimentava e que tratava de mim, agora é a profissão que o faz. Ja? Also da gibt es viele Dinge, die auf der seelischen Ebene zwischen Beruf und Mutter verbunden sind. Portanto, há várias coisas que ao nível da alma nos ligam à profissão e à mãe. Gibt es noch eine Frage? Há mais alguma pergunta? A Patrícia acrescentou o seguinte: se a mãe sente vergonha da gravidez por ter sido na adolescência, o filho pode ter problemas com o sucesso? Die Patricia fragt auch noch, und wenn die Mutter während der Schwangerschaft sich geschämt hat, weil sie zu jung war, kann dann ihr Kind Probleme haben in der Jugend, in seiner Jugend, ja. Ja und nein. Sim e não.
Keine Probleme hat das Kind. Keine Probleme hat Keine das Kind. Probleme hat das Kind. Ja. Also ein Kind hat keine Probleme, sondern Então. zieht daraus Kraft. Filho não tem problemas, mas tira força daí. Desculpem, está a falhar um bocadinho a ligação. Wenn es auf die Mutter schaut und sagt, das war großartig von dir, Mama. Quando ele olha para a mãe e diz, isto foi fantástico que tu fizeste. Du warst so jung Tu eras tão jovem und hast das gemeistert. e conseguiste geri-lo. Vielleicht gegen Widerstände von anderen, die dir abgeraten haben. Se calhar contra aí, com oposições de pessoas que te aconselharam a fazer algo contrário. Meine Frau war Lehrerin. A minha mulher era professora. Und immer wieder kam es vor, dass ein Mädchen schwanger wurde, ja, mit 16, 17 Jahren. Ja. Surgiam muitas situações de meninas que apareciam grávidas com 16, 17 anos. Dann haben viele Kolleginnen und Kollegen gesagt, Gottes Willen. Então muitos colegas da mulher de guerra diziam, oh meu Deus. Und meine Frau hat gesagt, ist doch wunderbar. E a mulher dele dizia, oh, é maravilhoso. Was hilft jetzt einer jungen Mutter? O que é que ajuda agora uma jovem mãe? Gottes Willen? Oh meu Deus, é isso que vai ajudar? Oder dass man ihr in die Augen schaut und sagt, das schaffst du. Ou o facto de se olhar nos olhos dela e dizer, vais conseguir. Jetzt wirst du schnell erwachsen. Agora vais te tornar rapidamente adulta. Und man freut sich mit ihr. E fica-se feliz com ela. Wie schön, du wirst Mama. Que bonito, tu vais ser mãe. Und diese Freude, ne, E essa alegria, die hatten ganz viele Kollegen von meiner Frau überhaupt nicht. Ne? muitos colegas da minha mulher não tiveram, ou não tinham, não sentiam. Die kommt, wenn wir uns über unsere Eltern freuen. Como é que nós nos podíamos sentir felizes pelos nossos pais? Wer sich an seinen Eltern freuen kann, Quem fica feliz pelos seus pais, der freut sich über alles Leben. Ja? então fica feliz por tudo na vida. Weil das Leben von den Eltern gekommen ist. Porque a vida veio dos pais. Oft geht das aber erst dann, Mas muitas vezes isso só acontece wenn die Beziehung zur Mutter und zum Vater geheilt ist. Das brauchen ja viele von uns. quando a relação com a mãe ou o pai está curada, e isso é o que muitos de nós precisamos. Aber gerade da können die Aufstellungen vieles erreichen. E é mesmo aí que as constelações podem chegar ou atingir muito. Es braucht Heilung in der Beziehung zur Mutter und auch in der Beziehung zum Vater. É necessário cura nesse relacionamento com o pai e também com a mãe. Und dann bleibt vieles, was uns belastet hat, in der Vergangenheit zurück. E então muitas coisas que nos sobrecarregaram ficam para trás no passado. Und dann fließt die Liebe wieder. E então volta a fluir o amor Von unseren Eltern zu uns. dos nossos pais para nós. Und das ist die Hauptkraft fürs Aufstellen. E isso é a maior força para a constelação. Je besser unsere Beziehung zu unseren eigenen Eltern, umso mehr Kraft haben wir, mit Menschen zu arbeiten. Quanto mais força tivermos recebido dos nossos pais, tanto mais força teremos para trabalhar com as outras pessoas. Okay. Ok. Das war's. E é tudo por hoje. Ja. Vielen Dank, Susanna, für deine tolle Übersetzung. Ja, bitte. Obrigada pela tradução. Vielen Dank euch für eure Aufmerksamkeit. E muito obrigada pela vossa atenção. Ja. Ich wünsche euch was. Eine schöne Zeit, schöne Ostertage. E desejo-vos algo, que é uma boa época e bons dias de Páscoa. Und einige von euch sind ja schon angemeldet zum Seminar Ende Mai. E alguns de vocês já se inscreveram para o seminário no final de maio.
Ja, ich freue mich auf euch und ich freue Fico mich auf contente. Porto. Fico contente por vocês e felicíssimo por vir ao Porto. Und meine Frau auch, die kommt mit. Ja, E a minha mulher também, ela também vai. ja. Alles Gute für euch. Gute Zeit bis dahin. Ja? Ja, wir wollen dir auch danken, Gerhard. Gerne, gerne. Também queremos agradecer-lhe Ja. por este momento. É sempre um momento de aprendizagem. E obrigada a vocês todos também por terem estado presentes. Ja. Obrigada aos dois. Obrigada a ti e ao Gerhard. Vielen Dank. Vielen Dank. Obrigado. Obrigada. Obrigada.